Amém, glória a Deus. Meus amados, hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, celebrando o nome do nosso Deus, do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E que bom que vocês estão aqui nesse lugar. Se você trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, hoje eu tenho uma palavra para todos nós, baseada em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. O versículo eu já vou falar daqui a pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Isso. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vou esperar todo mundo achar. Provavelmente nós vamos ficar só nesse texto, tá? Se eu tiver que citar um outro, eu vou citar. Talvez a gente não vai precisar abrir, né? Eu cito alguma passagem que Deus me trouxe à memória, mas o texto base é Mateus, capítulo 13. Acharam? Agora eu vou falar o versículo para vocês. Irmãos, o versículo que nós vamos ler a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. É uma parábola de Jesus muito interessante. E nós vamos extrair algumas coisas muito importantes aqui para nós. É a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, versículo 24. Está escrito assim, irmãos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Aonde? No seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai aonde? No meu celeiro. Amém? Meus irmãos, lendo esse texto de Mateus capítulo 13, aqui, o escritor, o discípulo de Jesus Cristo, o apóstolo de Cristo, está escrevendo de um ensinamento, está escrevendo para nós um ensinamento de Jesus Cristo. Aqui são palavras que Jesus disse verdadeiramente nos seus ensinos. E como era de praxe, irmãos, eu sempre digo isso para vocês e vou repetir mais uma vez aqui. Jesus, ele gostava muito de usar as coisas do dia a dia, as coisas que eram muito comuns às pessoas, para poder falar do reino de Deus, da vontade de Deus e da palavra do Senhor. Então, ao invés de ficar com um linguajar técnico, um linguajar muito religioso, Jesus, então, ele, através de coisas do dia a dia que as pessoas entendiam e dominavam, ele trazia lições espirituais. E se você olhar aqui, o que Jesus está fazendo? Ele está falando de uma coisa que era muito diária para os judeus naquele tempo, que era a questão do campo, da plantação, dos cereais, e aqui em particular o trigo. E então ele está dizendo o seguinte: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, quando os homens foram dormir, porque eles foram descansar, relaxar, veio um inimigo e semeou uma má semente no campo dele. E eles estavam dormindo.
Quando passou um tempo em que a erva começa a brotar, o trigo começa a crescer, eles começam a perceber que uma outra semente também está crescendo, que era o joio. E aqui Jesus, irmão, mostra para nós, o joio é uma erva daninha, é uma erva prejudicial à plantação. Então, o que ele percebeu, o que Jesus está ensinando? Que aquele homem na história, ele percebeu que a boa semente que ele plantou germinou, mas que junto com ela estava também crescendo uma outra semente, uma erva daninha, que não devia estar ali, mas estava. E por que estava ali? Aquele pai de família pensou logo, só tem uma resposta. Enquanto nós estávamos dormindo, o inimigo se aproveitou que o campo estava sozinho, que não tinha ninguém guardando esse campo, que não tinha ninguém vigiando esse campo, e foi lá e semeou o joio, e saiu, e se escondeu. E nós só fomos perceber quando a semente do mal começou a germinar, o joio começou a germinar junto com o trigo. Aí ele falou assim, os servos, os empregados falaram assim, mas patrão, o senhor não quer que a gente vá lá e arranque então? Porque a gente vai e começa a arrancar o trigo, o joio. E aí aquele senhor falou assim, olha, não pode fazer isso. Por quê? Porque se você começar a puxar o joio, a raiz dele está enroscada com a raiz do trigo, e quando você tentar matar o joio, você vai matar quem? O trigo. Se você for na força resolver esse problema, você vai criar um problema o quê? Maior. Agora não é mais na força. Agora não tem mais o que a gente fazer. A gente tem que esperar agora o tempo da colheita. Aí na colheita, sim, nós vamos arrancar tudo. E aí ele falou assim, olha o que Jesus falou. Vocês vão pegar o joio, vão atar em molhos, e vocês vão separar para ser queimados. E o trigo, vocês ajuntam no meu celeiro. Irmão, é lógico que aqui Jesus está falando do juízo final. Jesus está falando do dia que ele vai separar os bons e os maus. Jesus está falando do dia que ele vai separar o justo e o ímpio. Os que creram e os que não creram. Jesus está falando disso, por isso que ele está falando do reino dos céus, e ele está falando, quando ele fala do joio, o joio, meu querido, é a semente maligna, é aqueles que viveram segundo o espírito desse mundo, que viveram segundo o curso desse mundo, sem Deus, sem fé, sem temor, sem fazer a vontade de Deus. Estes são os joios, e eles vão ser lançados para serem queimados. Queimado é o juízo final, onde as pessoas vão ficar separadas de Deus. Mas o trigo, que representa a boa semente, aqueles que mesmo com toda essa aflição da vida e do mundo, resolveram e decidiram crer naquele Senhor que lhes apareceu e falou de um caminho cuja porta é estreita, é estreita e caminho apertado. E essas pessoas quiseram entrar nessa porta estreita pela fé e andar nesse caminho estreito. Então, essas pessoas, Jesus disse que é o trigo. E Jesus falou, separai para o meu celeiro, e o celeiro aqui representa o reino de Deus, a vida eterna com o Senhor. Amém, meus amados? Foi isso que Jesus estava ensinando com essa parábola. Então, ele pegou algo do dia a dia das pessoas e ele transformou isso numa lição espiritual para dizer como vai ser naquele dia, o que é reino de Deus, o que é salvação, e que vai sim, meu querido, por mais que os homens não creiam, irmão, haverá separação. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Malaquias que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Irmão, eu já falei aqui para vocês, antes de me aprofundar mais no que o Espírito Santo quer falar para nós, eu não posso perder esse gancho. E eu já falei para vocês aqui, irmãos, que seria injusto, muito injusto, Deus não seria um Deus de justiça, se naquele grande dia ele pegasse os que pagaram preço, viveram uma vida de renúncia nessa terra para fazer a vontade dele, ele pegar o ímpio que não estava nem aí para Deus, que andou fazendo mal, e naquele dia ele salvou o quê? Todos. Olha, vem aqui, mas Senhor, eu não criei no Senhor lá na terra, eu não te servi, eu não temi, eu fiz o mal lá na terra. Então, Senhor, não, mas pode entrar você também. Eu amo todos, eu vou salvar todos. Irmão, seria injusto da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus recompensa cada um segundo as suas obras, suas ações, seu trabalho. É a recompensa. Irmão, um pai, uma mãe com juízo, bonifica filho malfeitor? Desobediente? Rebelde? Bonifica? Presenteia? Não. Alguns vão dizer assim, pastor, mas é bom presentear o mal para ele não ficar pior. Não. Não, meu querido.
O mal tem que saber que o mal tem uma consequência. E a consequência é uma negativa. Amém? É um grande não. Porque naquele dia, irmãos, essas pessoas, Jesus vai dizer para elas, não entrarão no reino. Então, isso é bem claro. O mundo, irmãos, nega isso. Hoje as pessoas, né? Elas dizem assim, não, mas todos são filhos de Deus. Não, Deus é tão misericordioso. Sabe o que vai acontecer? No final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar o ímpio e o justo. Colocar tudo junto. Não. O que a Bíblia diz é que se o ímpio não abandonar o seu caminho ímpio, não se arrepender da sua maldade, ele não entrará no reino do quê? Dos céus. É preciso nascer de novo. Portanto, irmão, eu estou falando isso aqui, eu sei que nós somos aqui igreja, a maioria de nós aqui, ou todos nós aqui já somos crentes, entregamos a vida para Jesus. Mas eu estou aproveitando que a gente está pregando e essa mensagem vai chegar a outras pessoas que talvez estejam convencidos por esse pensamento de que todo mundo é filho de Deus. E que no final das contas Deus vai salvar todo mundo porque Ele é bom, Ele é amor. Como é que se Ele é amor, Ele vai condenar alguém ao sofrimento? Irmão, nunca se esqueça, Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é juízo. E a gente não pode ignorar, irmão, que Deus já fez juízo na terra. Se você olhar, meu querido, Gênesis capítulo 5 e 6, não fala do dilúvio? O que foi o dilúvio? Irmão, o dilúvio foi um juízo de Deus. Todo o ser humano, todo homem está corrompido e eu vou destruí-lo. Chegou o tempo do juízo. Já falei, já dei tempo, já fiz isso, já fiz aquilo e nada muda. Então, sabe uma coisa? Vou fazer juízo. Mas olha o detalhe agora. Só que quando ele vai, irmão, está se preparando para executar o juízo, ele olha os homens de novo e ele vê quem? Quem que ele viu lá? Noé. Ele viu um homem que junto com a sua família temia Deus. E embora todo mundo estivesse corrompido, ele se portava de uma maneira diferente da sociedade corrompida. Ele não se corrompia com aquela sociedade. Ele era justo, ele era íntegro de caráter, ele era uma pessoa reta, né, nos seus valores. E ensinou isso para os seus filhos, e os seus filhos cresceram com esses valores. E os seus filhos casaram com pessoas que entraram também no temor desses valores. Olha que coisa tremenda. Noé dizia, você quer casar com a minha filha? Pois é, você sabe que aqui funciona assim. Você quer, é assim, não quer, cai fora. Irmão, e aí as pessoas iam ouvindo ele pregar, os genros se convertiam, as noras se convertiam, vamos servir a Deus, irmão, e toda a casa servia. Estão entendendo isso aqui? Irmão, com Noé não tinha conversinha, não. Era preto no branco nesse ditado. Os pingos nos is. Irmão, aí quando Deus vai fazer justiça, olha casando com a parábola que Jesus está falando aqui com a parábola. O que Jesus faz? O que Deus faz? Eu não posso condenar o justo junto com o ímpio. Eu preciso tirá-lo do meio. Porque não é justo dar a ele a pena que o ímpio vai receber. E aí Deus fala, Noé, vem cá, eu tenho visto que você anda no meu caminho, que você me teme. Eu quero salvar você e sua família, você vai ter que construir uma arca, papai. E toda a história que a gente conhece, irmão. Irmão, veio o dilúvio, fez justiça, o ímpio foi apagado da terra, Noé e a sua família foram salvos, irmãos, para recomeçar uma nova história, uma nova vida, meu querido. Meus amados, as pessoas, o mundo, muitas vezes está dizendo coisas sobre Deus que eles não sabem, que eles não conhecem. A palavra de Deus não deixa ninguém enganado. Deus é amor? É. Ele ama profundamente, um amor imensurável. Mas a Bíblia também mostra que Deus é justiça, que Deus é juízo. E a gente precisa temer isso no nome do Senhor. Irmão, não há outro meio da gente ser salvo espiritualmente, que não seja por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, até você que está aqui na igreja, pastor, mas nós não somos já crente, pastor? Pois é, irmão. Mas, irmão, se eu te contar que tem muito crente que se desvia. Pastor, mas aí são pessoas que estão fora da igreja. Não, irmão, tem gente desviada onde? Dentro da igreja. Porque, irmão, o que é desviar? Presta atenção nisso aqui. Jesus te dá um caminho e um alvo. Reino dos céus, vida eterna. O caminho é esse. Irmão, quando uma pessoa se desvia, quer dizer que ela saiu de onde? Aí eu te pergunto, ela vai acertar o alvo que Jesus mandou? Não. Então ela está errando o quê? O alvo. Ela diz que crê em Deus, que é serva de Deus, que é filha de Deus, mas está andando no outro caminho. Ela está errando o alvo. Desviar é isso, irmão, errar o alvo. Irmão, o caminho da igreja é para o reino. O caminho da igreja é para cima, é para o alto. Então, meu querido, nós não podemos criar raízes nesse mundo e nessa terra. Irmão, tem muito crente hoje vivendo pro mundo, para as coisas do mundo. Irmão, embebecido como uma esponja com as coisas do mundo.
E não consegue fazer a vontade de quem? De Deus. Não consegue viver para Deus, não consegue andar no caminho de Deus, não consegue dar testemunho de uma vida com Deus. Por quê? Porque está embriagado, embebido com esse mundo. E nós precisamos, irmão, tirar esse joio da nossa vida. Isso nós podemos tirar. Sabe, que é esse domínio do mundo. A palavra de Deus diz, né, em Romanos, que porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Ou seja, irmão, nós não podemos mais ser dominados pelo espírito desse mundo. Nós temos um outro espírito agora. O Espírito de Deus habita em nós. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de quem? De Deus e não pelo Espírito do mundo. Irmão, se o Espírito do mundo tem tomado um crente, é porque ele tem errado o alvo, ele tem errado o caminho. É porque o joio tomou o coração dele. As vontades dele são as mesmas vontades mundanas dos ímpios. O comportamento dele é o mesmo comportamento dos ímpios. E aqui, irmão, eu estou falando das coisas erradas, tá? Por favor, eu não tô... E aqui, irmão, já falei para vocês, não estou dizendo que tudo que tem no mundo não presta, porque a gente tem que lembrar que Deus criou o quê? Todas as coisas. O problema não são as coisas criadas, o problema é que o que o homem faz a partir das coisas criadas. Tem competência aqui? Eu já falei para você, ir na praia não é pecado. Um tempo atrás a igreja chamava isso de pecado, né? É pecado ir na praia, lembra disso? Antigamente, os nossos irmãos, coitados, né? Aquele termo de entendimento, ir na praia é pecado. Ir não sei o que é pecado. Jogar bola é pecado. Fazer não sei o que. Irmão, tudo era pecado. Não, não é assim. O problema é o que eu faço a partir das coisas. A partir do momento que eu estou no ambiente, a partir do momento que eu estou me relacionando com pessoas. Pastor, eu posso me relacionar com as pessoas? Sim, devemos. O homem não foi feito para viver sozinho. Mas, irmãos, quando eu estou convivendo com essas pessoas, que tipo de comportamento é o meu? Que tipo de atitudes são as minhas? Que tipo de palavreado é o meu quando eu estou no meio das pessoas? Então quer dizer que se eu estou na igreja, é paz do Senhor, aleluia, irmão, ou santidade, aleluia. Quando eu estou lá no meio dos ímpios, aí é aquela chocarrice toda. Aí como eles falam tortuosidades, impiedades, eu também vou falar impiedades, tortuosidades. Irmãos, eu preciso entender que se eu sou de Deus, eu tenho que ser de Deus em qualquer lugar, em todo tempo, em todo momento, meu querido. Noé era integralmente de Deus. Olha que bonito isso aqui. Noé era integralmente de Deus. É por isso, irmão, que eu acho interessante que quando o Evangelho nos convida, ele nos convida para fazer uma entrega. E essa entrega, irmão, quer dizer totalidade. Amém? Você imagina que você liga lá na pizzaria, no restaurante, alguma coisa, você fala assim, olha, por favor, eu quero pedir aí uma pizza, um refrigerante, vê aí também uns franguinhos fritos e mais alguma coisinha que você gosta. Polenta, mandioca, e aí vai. Aí você, irmão, 5 itens. Aí vem o motoqueiro entregar lá, o delivery chega, tá, olha, tá aqui a sua pizza e tá aqui o refrigerante. Cadê as outras coisas que eu pedi? Não, as pessoas pedem, mas a gente entrega a sua parte. Como assim entrega a sua parte? Eu pedi 5 coisas. Mas a gente entrega a sua parte. Esteja com isso satisfeito. Irmão, o que você vai fazer? Você vai ficar contente com isso? Irmão, quando nós nos entregamos a Cristo, nós temos que nos entregar o quê? Totalmente, por inteiro, integralmente. A nossa vida tem que ser toda de Jesus. Irmão, e aí algumas pessoas têm dificuldade. Pastor, como assim? Se entregar integralmente. Como assim tudo, pastor? Irmão, existem algumas coisas em nós, natas em nós, que elas são facultativas do homem, né? Como que eu posso dizer, não é facultativo. Elas são inerentes ao homem, que é o seguinte. Nós temos a capacidade de pensar, sim ou não? De falar, de quê? E de quê? Já perceberam isso? E de agir, fazer as coisas. Irmão, o que é se entregar totalmente ao Senhor? A palavra de Deus diz assim para nós, olha, que nós temos que um dia, olha o que Paulo vai falar. Um dia, os nossos membros serviram para obra de corrupção. Agora, em Cristo, apresenteis os vossos membros para a obra de justiça. Irmão, ou seja, se a minha boca antes falava tanta besteira, e aqui, irmão, besteira não é só palavrão não, tá? Irmão, para a Bíblia Sagrada, o que a gente não fala? Olha só,
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que for boa para promover o quê? Edificação. Ou seja, irmãos, pastor, então eu tenho que falar só da Bíblia? Não. O que eu estou dizendo com isso? O que a Bíblia está dizendo, ensinando para nós sobre isso? Irmão, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Por quê? Porque às vezes as nossas palavras, elas estão vindo manchadas, corrompidas, sujas. Elas não estão produzindo, meu querido, nada de bom. Lembra domingo passado? Eu não sei se foi no culto da manhã ou da noite, ou nos dois cultos. Eu falei assim, irmão, às vezes nós estamos no nosso dia a dia e de repente a gente está ali na nossa carne, no nosso natural, e aí o nosso filho fala agora, pai, isso, aquilo, outro, a gente fala, cala a boca, menino. Lembra disso? Irmão, peraí. Eu abri minha boca para dizer de uma maneira agressiva, rude com meu filho, mandando ele fazer o quê? Calar a boca. Ele tinha uma dúvida, uma pergunta, algo que ele queria falar, conversar, um diálogo, é uma criança. E eu estou dizendo, cala a boca. Tipo, eu não quero te ouvir, eu não quero saber, eu não estou interessado. Não enche o saco. Irmão, o que eu estou fazendo com a minha boca? Isso é algo que glorifica a Deus? Isso é algo que produz algo bom? Produz algo ruim, algo mal. Portanto, irmão, quando a gente se entrega a Cristo, uma das coisas que a gente tem que fazer muito, irmão, muito, é vigiar. Lembra que vigiar é mais importante que não é que é mais importante, vem antes de orar? Sim ou não? Vigiar. Irmãos, a Bíblia Sagrada ensina que o sábio, ele pensa, ele medita naquilo que ele vai o quê? Responder ou falar. Irmão, olha como é importante a gente entender que todo o nosso ser, ele precisa ser entregue a Cristo. Senhor, eu sou uma pessoa que, sabe, eu tenho um pavio curto, então, Senhor, qualquer coisa para mim, eu mando as pessoas para isso, eu mando não sei para onde, eu xingo, eu mando calar a boca, eu sou pavio curto. Pera aí, irmão, ei, esse é você, velho homem. Você não é uma nova criatura? Você não é um novo homem? Ah, pastor, mas tem coisa que não muda. Opa, então peraí. Se tem coisa que não muda, está faltando o quê? O que está faltando? O que está faltando? Entrega. Renúncia. Irmão, eu e você temos que chegar e falar assim, Senhor, eu renuncio o meu eu. Eu renuncio minha vontade. Senhor, eu renuncio o meu temperamento. Liberta-me de mim. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Irmão, é preciso haver isso. Senão eu nunca vou ser integralmente do Senhor. E aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas então, peraí, a gente tem que chegar num nível de perfeição tão grande que a gente não tenha um erro. Lembra que eu já falei para você? Irmão, tem uma diferença entre pecador e gente falha. Porque falhos, todos nós o quê? Somos. Somos suscetíveis às falhas. Mas, irmão, tem uma diferença. Eu já falei para você que o ímpio, qual é o problema do ímpio? É que o ímpio, ele é de um jeito, ele acha bom ser daquele jeito, ele vê vantagem em ser daquele jeito, e ele continua daquele jeito. Não há o mínimo esforço ou interesse em mudar. Já quem é falho, irmãos, e está no temor de Deus, o que acontece? Ele não quer ser daquele jeito. E ele luta, e ele ora, e ele pede graça para Deus, Senhor, me liberta, quebra esse jugo. E ele começa a lutar em oração, ele começa, você percebe, Deus percebe que ele a cada dia está lutando, puxa vida. Aí, irmão, chega uma situação que de repente ele agiria na carne, aí ele começa a se controlar, ele conta até 10, até 100, até 1000. E aí ele começa a se controlar, Deus fala, olha, ele está procurando o quê? Se libertar. E Deus vai dando graça. Até que um dia você, o que, irmãos? Muda completamente. Estão entendendo isso aqui, irmãos? Irmão, isso é tremendo. Então, quando Deus olha para Noé, Deus vê um homem íntegro. Um homem que estava lutando contra o pecado. Que estava lutando contra a injustiça. E é por isso que então Deus pega e fala, eu não posso dar a ele o mesmo juízo que vem sobre o ímpio. Eu vou separá-lo, irmão. Nós precisamos ser como Noé. Íntegros, inteiros na presença de Deus e servir a Deus e ser de Deus de maneira integral. E aqui, irmãos, é uma pergunta para você responder no seu interior. Você tem entregado seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, o que você vê, o que você ouve, você tem submetido à vontade de Deus? Ou você tem vivido como qualquer pessoa nesse mundo? Amém, meus amados? Eu preciso tomar cuidado com isso. Meus irmãos, o joio, todos os dias está sendo semeado.
Todos os dias Satanás está lançando os joios dele. O pior, irmãos, ele tem encontrado campo para plantar. Lembra que a Bíblia diz? Não deis o quê? Vamos lá? Não deis lugar ao diabo. Irmão, não dê terra para ele. Não dê espaço para ele. Pastor, quando é que eu dou espaço para o diabo? Quando você não vigia nas suas atitudes, quando você não vigia naquilo que você fala, quando você não vigia naquilo que você se envolve. Aí você está dando espaço para ele. Aí você está deixando ele, meu querido, agir. Lembra de Judas, irmãos? Olha que coisa interessante que nós vamos falar aqui do Judas. Irmão, quando você lê o Velho Testamento, havia uma profecia dizendo que quando o Messias viesse, ele iria ser traído, né? E isso foi através da boca de Davi. Davi profetizou isso. Aquele que se assentava comigo à mesa levantou contra mim o seu calcanhar. Aí Davi fala assim no salmo dele, sem saber que estava profetizando de Cristo Jesus. Ele falou assim, ó, se fosse um inimigo, não teria problema nenhum, que eu já sei que o inimigo que é isso, mas era um íntimo, um amigo meu, alguém tão próximo. Ele falou, eu não esperava isso dele. Irmão, e aí quando passa o tempo, vem Jesus. Então a Bíblia está dizendo que alguém iria trair o Messias. Irmão, eu te pergunto, quando Davi profetizou isso, ele falou assim, ó, estava sentado à mesa comigo um tal de Judas que levantou contra mim o seu calcanhar. Estava escrito isso? Precisava ser Judas? Precisava? Não! Podia ser, irmão, podia ser Pedro, podia ser Tiago, João, qualquer um deles. Mas sabe por que foi Judas? Porque Satanás encontrou o quê? Brecha, terra, espaço no coração de Judas para trabalhar. Irmão, Judas deveria, quando ele começa a andar com Jesus, ele deveria entender que ele não podia mais ser avarento, sim ou não? Amante do dinheiro. E Jesus já tinha ensinado para eles o quê? Não se pode servir a dois? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Lembra desse ensinamento de Jesus, lá em Mateus capítulo 6? Irmão, Judas deveria ter ouvido isso e falado o quê? Senhor, me liberta dessa ganância. Eu sou alguém que ama o dinheiro mais do que tudo. Eu sou capaz de matar por causa de dinheiro. Então, Senhor, eu preciso libertar porque agora, puxa, eu estou andando com Jesus, olha o que ele ensinou. Irmão, ele devia lutar contra aquilo. Mas o que ele fez? Irmão, ele aproveitou ele aproveitou a confiança que Jesus deu a ele. E Jesus colocou ele como tesoureiro. Jesus ia fazer as reuniões, negócio quando Jesus arrecadava, né, as ofertas, aquela coisa toda, era ele, meu querido, ficava com a bolsa do dinheiro. E o que a Bíblia diz que ele fazia? Lembra? O que está escrito lá? Que ele pegava uma parte para quem? Para ele. Ele roubava, irmão. Irmão, ao invés de procurar se libertar, estando com Cristo, ele dava o quê? Espaço para Satanás. Irmão, se você não luta contra as obras do diabo, as obras do diabo vão reinar no seu ser, no seu corpo, na sua mente, em tudo que você é. Em tudo que você faz. Olha o que o apóstolo Paulo ensina, meu querido. Quando você se apresenta a alguém para ser servo, você se torna escravo dessa pessoa. Quando você se apresenta para o pecado, você se torna escravo do pecado. Foi o que o Paulo ensinou. A quem você se apresenta para servir dele, você se torna escravo. Está escrito isso. Irmão, e aí o pecado vem, bate a sua porta. Olha, você viu essa oportunidade? Vai resolver sua vida, hein? Você viu esse negocinho aqui? Vai dar para você comprar aquele carro que você... que seus olhos ficam assim, vai dar para você fazer isso, vai dar para você fazer aquilo. Irmão, é o diabo tentando achar o quê? Lugarzinho para ele pôr o quê? Pezinho dele. Irmão, Deus tem que ocupar a tua vida, as coisas de Deus têm que ocupar a tua vida de tal maneira que seja pleno na tua vida, de modo que Satanás não ache nenhuma beiradinha para pôr o pé. Sabe? Porque, irmão, se tiver uma beiradinha, ele gruda. Sabe, tem que ser aquele lugar assim, que ele põe o pé assim, ó, e não consegue. Eu estou tentando entrar, não consigo. Tem que ser isso, irmão. Então, você me perdoe, né? Pastor, mas a coisa do mundo não, irmãos. Tem coisa no mundo que às vezes você olha, traz uma lição de moral. Tem um samba antigo, irmão, que ele fala assim, ó. Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar.
É uma música antiga que tem. Meu pai tinha esse LP, irmão, olha como eu sou antigo, hein? Meu pai tinha esse LP, irmão, desse tamanho assim, ó, de samba. Chamava Partido Alto. Assim, ó, desse tamanho. Antigo, irmão, antigo, antigo. Eu sei que tem gente que não sabe nem o que é LP aqui mais, irmão. Ó, olha o tamanho do bicho da bolacha preta, assim, ó. Aí meu pai tinha lá, na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Irmão, aba curta, não dá para ficar. Irmão, a nossa vida tem que ser tão preenchida de Cristo Jesus que Satanás não encontre lugar para ele pôr o quê? O seu pezinho, o seu dedo, para ele vir com as coisas dele, com o joio dele. Então, irmão, o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, irmão? Vamos nos encher cada vez mais das coisas de quem? De Deus. Lembra da mulher samaritana? Ela está indo ao poço, irmão, porque a vida dela não tinha tanto espaço, tanta brecha que Satanás reinava na vida dela. Ela era alguém frustrada sentimentalmente, ela tinha outras frustrações na vida dela, e ela tentava encontrar nos homens, né, no amor de homens, né, nesse amor mesmo, eros, nos homens, né, a compensação de todo o seu sofrimento, todo o seu vazio. E aí quando Jesus se encontra com ela naquele dia, naquele poço, Jesus começa a conversar com ela e Jesus percebe que essa mulher, a vida dela é um campo aberto. Está vazia. Por isso Satanás tem deprimido ela, tem destruído a ela, tem escravizado a vida sentimental dela. Mas eu vou oferecer para ela algo que vai o quê? Vai o quê? Preencher. Tomar todos os lugares. E aí Jesus fala para essa mulher, se você soubesse quem eu sou e quem é que está falando contigo, você me pediria e eu te daria água viva. Eu estou te pedindo água, não é porque eu estou com sede e quero beber essa água aí, é porque eu estou puxando um pé de conversa com você para ver se eu consigo entrar nesse campo que você tem aberto, você nunca me deixou entrar. Eu quero ver se você me deixa entrar aí, porque eu tenho uma água para você que vai fazer uma fonte tão poderosa que ela vai começar a jorrar para a vida eterna. Ou seja, ó, ela vai te encher que vai transbordar. Não vai ter lugar para mais nada. Irmão, quando Jesus fala disso para ela, o que ela fala? Senhor, irmão, aqui dentro dela algo mexeu. Ela falou, o quê? Não vou ser mais vazia? Não vou ser mais frustrada? Eu não vou ficar mais me lançando nos braços de homens para cá e para cá, sendo mal falado. Irmão, imagina a fama dessa mulher. Imagina o olhar de desconfiança da sociedade para ela. Uma mulher que, irmão, não podia ver um homem, casado ou solteiro, que ela dava em cima. Irmão, você imagina a fama dessa mulher, a vida terrível dessa mulher e as frustrações repetidas. E quando Jesus falou, eu tenho uma água para você, mulher, essa água vai fazer dentro de você uma fonte que ela vai te preencher de tal maneira que não vai aguentar ficar dentro de você, que ela vai romper, ela vai ficar saltando. E nada mais, essas coisas nunca mais vão entrar na sua vida. Irmão, Jesus falou isso, ela falou assim, Senhor, dá-me desta água. É disso que eu preciso. Estão entendendo isso, irmãos? Irmãos, e naquele dia, ela bebeu essa água pela fé. E eu tenho certeza que a vida dela foi transformada. Porque onde Jesus entra verdadeiramente, irmão, a transformação é algo visível. Irmãos, tem uma música que eu tenho ouvido muito. A Dani, o Arthur, a gente ouve, o Arthur também gosta, ele põe no carro lá, a gente vai ouvir. Irmãos, é uma canção que ela fala da passagem do homem gadareno. Lembra do gadareno? Aquele homem que ficava no sepulcro com corrente, se cortando. Irmão, um dia ele foi uma pessoa normal. Nasceu de uma mulher, de um homem, tinha família, cresceu. Mas, irmãos, alguma coisa aconteceu e ele se tornou terrivelmente endemoniado. Aí, irmão, já não vivia mais com a família, já não vivia mais na sociedade, ele agora procurava os sepulcros, lugares onde cheirava a morte, aonde as trevas, né, era né, aquela visão das trevas, ele está ali, irmãos, e as pessoas iam lá, juntavam muitos homens, iam lá, acorrentavam ele, diz a palavra, irmão, que ele quebrava o quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, tem gente que quando lê essas coisas na Bíblia, fala, como que pode um homem quebrar as correntes? Irmão, você não sabe a força que tem um demônio. Eu já falei para você aqui, irmão, que uma vez, né, uma das vezes, mas uma vez específica, lá em Santo Amaro manifestou uma entidade no corpo de uma pessoa. Irmão, sem brincadeira, o homem era franzininho, o rapaz assim, desse tamanho assim, franzininho. Irmão, um monte de obreiro segurando em braço, uns embaixo segurando na perna, e ele fazia assim, ó. Aquele bolo de obreiro para cá, bolo de obreiro, assim, ó. Assim, ó. E ninguém segurava. Amém, meu querido? Só o poder de Deus fez ele parar no lugar.
Irmão, e esse homem gadareno quebrava as correntes. E a Bíblia diz que ninguém podia amansá-lo. Mas olha o que aconteceu. Jesus foi lá. Quando Jesus desce do barco acima, ele pisa na região dos sepulcros lá, para descer do barco. Quando ele desce, irmão, quem vem gritando, rolando? Jesus, o que viestes fazer aqui? Vieste nos atormentar fora de tempo? Ou seja, não é o dia do juízo ainda. Por que está vindo aqui nos expulsar? Irmão, olha para você ver como o mundo espiritual sabe o que está reservado. Isso é tremendo, irmão. Irmão, aí tem gente hoje que não acredita em juízo final. Tem gente que não acredita no dia do julgamento. Os demônios falaram, vieste nos atormentar fora de tempo, ou seja, ainda não é o dia do juízo, já vieste aqui nos julgar. E Jesus falou, cala-te, cala a boca. E Jesus falou, é hoje, vocês vão sair daí. Como é o seu nome? Aí o demônio fala, Legião é o meu nome, porque nós somos muitas. Irmão, várias entidades atormentando a vida daquele homem. E Jesus falou, vocês são muitos, beleza, vocês vão cair daí fora, já sai fora da vida desse homem. Senhor, já que não viesse nos julgar agora, ainda não é o dia do juízo final, deixa-nos entrar ali nos porcos. Irmão, e Jesus permitiu. Irmão, e aqui tem uma grande questão, né? Puxa, pastor, Jesus foi maldoso, o que tinha os porcos a ver com os demônios, pastor? Irmão, veja, não é que Jesus não tem amor pelos animais, mas, irmão, lembra que tudo que Jesus faz, que Deus faz, tem um propósito? Sim ou não? Irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Quando Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, o que aconteceu com a manada de porcos? O que está escrito lá? Se precipitaram. Eles se lançaram da ribanceira, jogaram lá, irmão, e os porcos morreram. Por que Jesus permitiu aquilo? Porque Jesus poderia, irmão, simplesmente dizer, demônios, não, caem fora, vão para o deserto. Como a gente aprende na palavra. Mas Jesus permitiu, sabe por quê? Porque lembra, o ladrão ele não vem senão a roubar, matar, destruir. Aqueles demônios já tinham roubado o homem da vida social, de uma vida comum, tinha destruído tudo que ele tinha, só faltava o quê? Só faltava tirar a vida dele. Irmão, e pasmem, se Jesus não vai naquele dia, provavelmente naquela semana, dentro daqueles dias, aquele homem iria ser levado o quê? À morte. E é por isso que nós vemos, irmãos, que quando os demônios entram nos porcos, eles se precipitam e morrem. Porque Jesus está dizendo, olha o que o demônio faz. É isso aqui, ó. Queria levar ele o quê? À morte. Irmão, e quando Jesus liberta aquele homem, olha que coisa linda. Irmão, aquele homem vem em si, aquele homem começa a falar como uma pessoa comum, e aquele homem, a partir daquele momento, volta para a cidade, volta para a sua família e tem uma vida nova. Por quê? Porque o diabo já não tinha mais o que na vida dele? Espaço. Porque veio Jesus e preencheu com a glória dele. Amém, meus amados? Irmão, hoje você pega os lares, às vezes está cheio de trevas dentro de um lar. Porque alguém na família está dando brecha. É um filho rebelde, irmãos, que não entende que quando o pai e a mãe falam é para o bem dele. Mas não, ele é rebeldinho. Ele acha que a mãe e o pai dele estão cerceando ele. Não, eu já sou crescidinho, eu quero fazer as coisas do meu jeito, aí vai dando brecha para o diabo. Aí é discussão, é briga, é agressão. Irmão, me perdoe, essa semana, vocês viram o que aconteceu? O menino de 14 anos que ele fez? Matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos de idade a tiros. E por quê? Porque o pai e a mãe não deixou ele fazer uma viagem lá, se não me engano, para o Mato Grosso, para encontrar uma menina que ele conheceu pela internet. Matou pai, mãe e o irmãozinho de 3 anos. Que desgraça, assim ou não? Uma família dizimada, uma família destruída. Por quê? Cada desgraça. Irmão, a gente tem falado, irmãos. Irmão, adolescente não devia namorar. Eles não têm estrutura para lidar o quê? Com sentimentos. Porque, irmão, sabe o que eu acho engraçado? Aí sabe o que acontece? Fez essa desgraça toda. Vai responder como? Menorzinho de idade, não sabe o que está fazendo.
é imaturo, vamos levar lá para a fundação não sei o quê, aí fica lá que nem os outros lá, jogando videogame o dia inteiro, jogando futebol. Essa é a pena. Não é, irmão, não é nem condenado, é a anotação, né? Essa é uma anotação que faz, né, isso? Né? Então, aí sabe, irmão, e outra coisa, eu sei que tem gente que tem distúrbio, perturbado, mas, irmão, hoje em dia, você já viu que tudo é perturbado? Você já viu isso? Irmão, hoje quem comete crime, são duas coisas, ó. Alega problema de insanidade e alega que estava sendo abusado. Irmão, essas duas coisas hoje, irmão, acabou, ninguém é mais culpado hoje. A mulher mata o marido, não, é porque ele abusava de mim. Irmão, eu sei que tem, presta atenção. Eu sei que tem violência doméstica. Por favor, não estou negligenciando isso. Mas hoje, irmão, mata porque está de casa com não sei quem, aquela coisa, todo marido diz que mata o marido. Aí, irmão, não, eu era violentado em casa, eu era abusado em casa. Pois é, irmão, que coisa. Ninguém ouvia nada, ninguém via nada, nunca deu nada. Aí hoje tudo é assim, viu, irmão? Aí mata, não, insanidade mental, não, é de menor de idade, ele não entende o que faz. Não, pois é. Que coisa, por que ele não apontou a arma para a cabeça, me perdoa a expressão, por que ele não apontou para a cabeça dele e deu então? Como que não sabe, irmão? Conversa fiada. E sabe o que é isso, irmão? O engraçado, irmão, quando essas coisas acontecem, todo mundo vê o mal, sim ou não? Não é muito maligno isso? Um filho ter coragem, irmão, capacidade de matar. Irmão, o pai dormindo, a mãe dormindo. Ele foi lá, deu tiro. Irmão, e outra coisa, tá? Irmão, e aqui é preciso observar uma coisa, e aí eu não vou ser injusto também. Tem um problema aqui. Ele ia praticar tiro com o pai. Irmão, como é que um pai leva uma criança, um adolescente, e ele já sabia atirar? Então, irmão, não era agora com 14 anos, provavelmente ele já estava vindo atirando, sei lá, desde os 10. O pai levando para o stand de tiro, inclusive mostra o vídeo que mostra o pai está atirando e ele está orientando o pai como atirar logo, aquela coisa toda. Como que você leva um adolescente, irmão, para aprender a dar tiro? E deixa a arma em casa, ser um cofre, ser alguma coisa com... Estão compreendendo isso, irmão? Estão entendendo isso? Irmão, ele tem culpa, mas o pai também o quê? Tinha culpa. Irmão, você está entendendo o que é isso? Está dando o quê? Filho, vamos aprender a tirar, filhão. Você já pensou você levando seu filho? Quantos anos o Rian está agora? Com 10 anos. Você já pensou? Vou levar o Rian para dar uns pipocos ali. Olha, eu vou pegar o Arthur com 12 anos, vamos ali, filho, dar uns pipocos. Prendendo uns pipocos. Olha que coisa. Irmão, você está dando o quê? Brecha, terreno para Satanás. Terreno. Mas, irmãos, hoje é normal. Hoje você vai falar de uma coisa dessa, você é puritano, você é não sei o quê, você é não sei o quê, como é que você pode criticar essas coisas? Pois é, irmão, aí ó, a sociedade, irmãos, ela colhe a desgraça daquilo que ela mesma aprova. E fica sempre essa discussão, um acha certo, o outro não acha certo. Ninguém pergunta o que Deus acha, já viu isso, irmão? A sociedade não pergunta, peraí, aos olhos de Deus, o que é isso aqui? Não, eu tenho minha opinião, você tem sua opinião, tá tudo certo. E, irmão, olha a desgraceira nesse mundo. A sociedade está dando brecha para quem? Por diabo. Irmão, você não pode dar 1 milímetro de terreno da sua vida para Satanás. Deus, irmãos, olha só. Uma vez, irmão, na faculdade, quando eu fiz a administração de empresas, tinha um cara lá, era da USP, para variar, era da USP, irmão. Irmão, sabe uma pessoa assim, sem freio, sem regra, sem peso e contrapeso? Sabe uma pessoa que tudo é certo, tudo é liberado? Já viu gente assim? Tá tudo certo. Irmão, ele era essa pessoa. E um dia, meu querido, uma colega nossa lá, a gente fazendo um trabalho lá, então na mesa fazendo um trabalho lá, uma pesquisa, um negócio lá na mesa, e aí conversando, você sabe como que é faculdade, né, irmão? Uns trabalhos, outros conversam, né? Mas enfim, estamos lá fazendo as coisas, aí, irmão, eu tô só ouvindo a conversa, trabalhando e ouvindo a conversa, os dois conversando. Aí a menina falou assim, falando de filhos, ela, graças a Deus, eu tenho dois machos lá em casa, lá tal, não sei o quê. Irmão, olha o que ele falou para ela.
Macho é o que você está falando. Você não sabe se eles vão ser macho. Ela falou assim, que isso? Como assim? A gente põe fim no mundo. Nasce com sexo lá, mas não sabe se amanhã ele quiser ser. Não, vira essa boca pra lá. Ele falou, não sei o que. Você tem que deixar seu filho decidir o que ele quer ser. Você tem que pôr na cabeça dele que ele é menino, aquela coisa toda. Se ele quiser brincar de boneca, irmão. Aí, irmão, meu querido, aí eu falei, não, deixa eu parar esse trabalho aqui, porque agora eu tenho que intervir. Eu falei, eu não posso ouvir essas coisas, ficar quieto. Irmão, eu já entrei de voadora, irmão. Aí não teve jeito. Mas sentei a borracha, sentei o sarrafo, meu querido. Falei, você fica numa vida promíscua, e você está achando que todo mundo tem que ser promíscuo como você? E aí, irmão, comecei a ver. Aí vim dentro da palavra. Os efeminados, papapá, não entraram no... Irmão, e vim. Meu que paro, aí você sabe, sala de aula. Na faculdade, irmão, os outros estavam fazendo trabalho, daqui a pouco o quê? Irmão, para você fica assim, ó. Pensando que é treta, briga. Não é briga não. Tô falando a real aqui. E aí, como tem cristão também dentro da sala, aquela coisa toda, gente que tem valores. E gente, meu, que mesmo não é religioso, mas entende que homem é homem, mulher é mulher. Irmão, tirou disso, meu querido, tem alguma coisa de errado. Amém, meu querido? Tirou disso, tem alguma coisa de errado. E tem gente que sabe disso. Mesmo não sendo crente em Deus. Porque, irmão, é uma questão natural, de natureza. Irmão, sei que deu o que falar. Por quê? Porque é uma pessoa libertina. Ele acha que tudo está valendo, tudo está certo. Não tem regra. Não tem regra, não tem nada. Irmão, e se você for olhar, esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que vai contra quem? Porque Deus não tem princípios? Não tem regras? O que eu estou querendo dizer para você, lembrar você? Irmão, tudo tem uma maneira certa de ser feito. Tudo tem uma maneira certa de ser vivido, de ser experimentado, de ser... Enfim. Tudo tem um jeito. Deus fez todas as coisas certinhas. Mas, irmãos, Satanás conseguiu colocar na mente do homem que ele pode fazer o quê? Diferente daquilo que Deus está fazendo. Isso, irmãos, é desde o primeiro homem e primeira mulher. Sim ou não? Irmão, olha para você ver se não tem regra. Adão e Eva. Aí vamos falar primeiro do Adão, né? Adão, de todas as árvores frutíferas do campo, vocês podem comer. De todas. Só tem uma... irmão, você me perdoa que toda vez que eu lembro disso, que Deus falou só de uma, e o homem mesmo, cara, é um absurdo, fala sério. Irmão, você consegue descrever quantas árvores, quantos tipos de fruta tem no mundo? Irmão, é louco a gente pensar assim ou não? Tem fruta que a gente não conhece, irmão. Irmão, no Jardim do Éden tinha uma imensidão de frutos, mas olha, fruto que dava para o Adão passar a vida inteira experimentando uma novidade a cada dia. Irmão, carregado, aí Deus falou assim, ó, só dessa árvore aqui, só dessa aqui, dessa aqui, eu não quero que você coma. Só dessa. Das milhares de milhões de milhares de árvores você pode. Só dessa aqui. Não. Tava tudo certo. Aí um belo dia, alguém resolve dar o quê, irmãos? Espacinho para Satanás trabalhar. Quem foi esse serzinho que deu? A Eva. E como que a Eva deu brecha? Não fazendo o que Deus mandou ela fazer. Quer estar ao lado de quem? Do seu marido. Dando assistência. Enquanto o Adão está lá com a enxada, cavando, plantando. Ela, benzinho, você quer água? Ué, vai bem-vindo uma água agora. Vou buscar. Tá aqui uma aguinha fresquinha. Beleza, maravilha. Quer ajuda em alguma coisa? Eva, pega as sementes aí. Tá. Irmão, os dois trabalhando o quê? Juntos. Mas a Eva resolveu o quê? E ao shopping. Ela foi ao shopping. Irmão, a Eva foi dar um rolezinho. Não sou a Amélia. Sou uma mulher moderna. Esse negócio de homem, cabeça, que coisa de homem, cabeça. Homem é cabeçudo. E vai lá, irmão.
E não faz o que Deus mandou fazer, se afasta do seu marido, e aí ela dá brecha para Satanás. E eu já falei, irmão, brecha, Satanás não precisa de muito espaço, ele precisa que você dê uma brecha, ele entra. E quando ele entra, irmão, olha que coisa! E aí Eva, como estão as coisas? Estamos aqui curtindo como Deus mandou, as regras que Deus estabeleceu, está tudo certo. E vocês têm liberdade aqui? O que Deus falou? Ele falou para a gente não comer daquela árvore que está lá no centro. Ele falou isso para você? Nossa, que coisa, Eva. E Deus prega sobre livre-arbítrio? E Deus fala de liberdade? Que liberdade é essa que tem regras? Nunca vi disso. Você já se perguntou por que Deus não quer que você coma? Você perguntou para ele por que ele não quer que coma? Não perguntei. Mas eu sei por quê. Por quê? Irmão, ó, fermentando, assim ou não? E Satanás ganhando cada vez mais o quê? Espaço. Ó. Irmão, quanto mais tempo você dá brecha pro diabo, mais ele vai ganhando o quê? Espaço. Mais forte ele vai ficando com os pensamentos e sentimentos dele dentro de você. Irmão, ela foi dando espaço, dando ouvido. Satanás convenceu, ela foi lá, pegou do fruto e comeu. E depois que comeu, você sabe da história, ela foi lá e ofereceu para o marido. Não sei se no meio de outras frutas, alguma coisa, mas o fato é que Adão comeu. E os dois o que, irmãos? Se desgraçaram. Perderam a graça de Deus. Tudo porque alguém resolveu dar o quê? Um pezinho de conversa para Satanás. Para as coisas do diabo. Irmão, não deixe o mal entrar na sua vida. Não deixe ele ficar fermentando na sua mente. Irmão, você está percebendo que alguma coisa não é de Deus, não condiz com a natureza de Deus. Irmão, é uma maneira sua de ser e de agir. Não, irmão, não compete com a natureza de Deus. Irmão, começa a buscar se libertar disso. Pastor, mas às vezes eu sei que é. Irmão, você imagina que a gente foi criado de um jeito a vida inteira, sim ou não? Fomos acostumados de um jeito, sempre fomos a vida inteira. Irmão, como é que você pode mudar da noite para o dia? Por isso, irmão, que a gente precisa de ajuda. É por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Porque senão não muda. Eu já falei para vocês aqui, irmão, que o processo... Olha, Jesus ficou num processo com os discípulos durante praticamente 3 anos. Irmão, e 3 anos depois os discípulos ainda não estavam o quê? Pronto, ainda tinha coisa que precisava melhorar. Irmão, para você ver como que a luta é grande. Mas, irmãos, é possível a gente vencer. Então tem coisa, irmão, eu vou dar um exemplo aqui para você. Irmão, pode perguntar para minha família. Irmão, a minha boca era uma podridão só de palavrão. Cada 10 palavras, 12 era palavrão, para você ter uma ideia. Porque a que vinha na sequência que eu já estava pensando já era palavrão também. Para você entender. Sabe assim? Irmão, tudo era um xingamento. Irmão, e não tinha, E presta atenção. E não tinha esse negócio não de quem era, não. Não queria saber se era pai, se era mãe, é xingamento. Meu querido, fui para o Evangelho. É um dia, irmão, passado um tempo na igreja. Irmão, eu comecei na igreja. Então lá. Aí vinha, não sei o quê. Irmão, um belo dia Deus me pegou e falou assim, ó. Sabe o que eu citei para vocês hoje? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que for boa para promover edificação. Irmão, Deus me pegou na chincha assim, ó. Eu falei, meu Deus. E aí, irmão, você pensa que Deus parou por aí? Aí lá vem Deus com Efésios para nós, né? Para mim, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Irmão, e veio. Meu querido, eu saí roxo, todo da presença de Deus. Tanta surra que eu tomei. Eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma atitude. Sabe o que eu comecei a fazer, irmão? Comecei a fechar o quê? E aquelas situações, irmãos, que me era gatilho, eu comecei a dominar aquelas situações. Eu comecei a fingir que não ouvi. Porque, irmão, ouvir nós ouvimos, ou não? Irmão, você tem que fingir que você não ouviu. Você tem que fingir que você o quê? Não viu. Irmão, presta atenção. Pastor, mas isso é duro, hein, pastor? A gente vê o negócio fazer. Irmão, ó o bicho homem. Pastor, a gente tá vendo. Pois é, irmão, mas se você não quer transgredir contra Deus, você precisa fazer como a Bíblia diz. Quem é surdo como o meu servo? Quem é cego como o meu servo? Está lá em Isaías. Irmão, tem hora que o servo de Deus tem que ser o quê? Cego e surdo. Porque, irmão, eu já preguei aqui para vocês, se você fizer questão de tudo, você não vive e você não viverá em paz. Ponto. Diferente. Diferente, bem diferente.
Então, irmãos, nós precisamos entender que essa luta, e aí Paulo fala para nós, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Toda ira, toda cólera, sabe? Todo fingimento, né? Todas essas coisas, tire de você. Ele está falando, tira, você tem que mortificar os seus membros. Irmão, o que é mortificar os membros? Ou seja, a minha carne tem uma vontade, meu homem natural tem uma vontade, mas eu preciso vencer. Paulo fala assim, ó, eu subjugo o meu corpo à servidão. Tudo por quê? Para que Cristo reine. Irmão, se eu não colocar meu corpo na servidão, Cristo não reina em mim. Por que Paulo está dizendo assim, ó? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo aprendeu uma coisa, irmão. Ele tinha uma vontade, mas ele aprendeu a aniquilar sua vontade para que a vontade de Deus o quê? Reinasse. Irmão, se a vontade de Deus não reinar em mim, e subjugar e pisar a minha vontade, Cristo ainda não vive em mim. Ele só vive em mim quando eu consigo mortificar o meu homem natural, a minha carne. Irmãos, e a gente precisa fazer isso, porque Satanás tem semeado muito joio. E é por isso, irmãos, que hoje nós vivemos uma época de uma igreja, meu querido, que, me perdoa a expressão, a maioria, a maior parte esmagadora dos que estão na igreja hoje não conhecem a Deus verdadeiramente. Irmão, é uma tragédia, mas é uma verdade. Não conhece a Deus. Irmão, não é conhecer versículo, amém? Não é conhecer a Bíblia. Pastor, eu sou crente sim porque eu li de Gênesis e Apocalipse. Irmão, Satanás sabe de Gênesis e Apocalipse e sabe inclusive coisas que nem está na Bíblia. Amém, meu querido? Isso não quer dizer nada, irmão. Eu conheço teólogos que não tem nada a ver com Deus. São teólogos por formação. Mas não tem nada a ver com Deus. Irmão, tem um monte de... Irmão, pasma, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Aqui é duro você julgar essas coisas, mas, irmão, tem gente pregando evangelho que nem pastor é. Fez da igreja cabide de emprego. Não dava certo lá fora, veio fazer o quê? Vou ganhar dinheiro na igreja. Vou ler esse negócio aí, fazer uma curso de teologia, que agora eu já sei falar, juntar cré com lé. Aí pronto, irmão. Fala lá umas palavras que virou mantra, assim ou não? Profetiza, irmão, aleluia! Esse pastor é muito de Deus, irmão. E às vezes nem pastor é. Irmão, tá cheio. Aí o povo não tem o Espírito de Deus. Irmão, mais uma vez estou dizendo, não estou generalizando, estou dizendo a maioria não tem o Espírito de Deus, não tem comunhão com Deus para julgar. Porque, irmão, você sabia que a igreja, quando ela está no Espírito, na comunhão com Deus, ela consegue julgar a profecia? Ou seja, a palavra que está sendo pregada? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, busque comunhão com o Espírito Santo, tenha uma vida com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque se eu ou qualquer outra pessoa pregar alguma coisa para você que está distorcida, é heresia, não tem nada a ver com Deus, o Espírito Santo na tua vida, com o qual você tem comunhão, ele tem tanta liberdade, tanta proximidade, você está tão sensível a ele, que na hora ele diz para você, isso não é de Deus, não receba. Mas sabe o que acontece? O povo não conhece a Deus, o pseudo pastor fala qualquer coisa aqui, e o povo diz o quê? Amém. O que é amém? Assim seja. Está concordando? Irmão, Satanás tem entrado. Satanás tem semeado o seu joio, né? Tem colocado ali no meio do trigo, ou seja, no meio da igreja. Ele tem colocado, meu querido, o joio dele, ele tem plantado. Porque as pessoas insistem em dar o quê? Espaço, terreno para ele. Irmão, não dê terreno. Hoje, irmãos, eu ia... Olha como Deus trabalha, né? Eu ia passar para vocês um negocinho aqui nessa palavra. Não está fora da palavra, não. Eu preguei tudo que tinha que pregar, mas o tempo é muito curto aqui. Semana que vem, irmãos, eu vou dar exemplos para vocês e nós vamos falar sobre espaços ou terrenos que nós temos que vigiar na nossa vida em nome de Jesus. Então, por favor, domingo que vem, não perca a palavra, se esforce, esteja aqui na casa do Senhor. Nós vamos dar continuidade a essa mensagem e nós vamos nos aprofundar mais nessa questão de, né, do inimigo ganhando terreno e o que ele está fazendo. Irmãos, como que a gente tem que fazer para que o inimigo não venha semear o joio na nossa vida? Amém, meus amados? Compreenderam isso? Então tá bom, irmãos. Eu quero fazer uma oração com vocês, baseado nessa palavra de hoje, que aprendemos até aqui, para que o Senhor Deus nos ajude a nós vigiarmos mais. E se tem alguma coisa, mas eu gostaria que você fosse sincero diante de Deus. Não é para mim não, é diante de Deus.
Se você percebe que tem algo em você, meu querido, que precisa mudar, que não tem nada a ver com a natureza de Deus e que está em você, fala para Deus hoje, Senhor, a partir de hoje eu quero começar a lutar contra isso, Senhor. E eu quero vencer isso em nome de Jesus. Porque, irmão, talvez é o temperamento, talvez alguma coisa está fazendo parte da sua vida que não devia estar aí e está fazendo parte. Então você precisa, meu querido, começar a se limpar dessas coisas. Para que o Senhor reine na sua vida, para que o Senhor reine no seu coração, nos seus sentimentos. Amém? Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Diga, eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai querido, Pai celestial, estamos aqui, Senhor, diante da sua face, na sua presença, porque nela nós fomos convidados a andar e a viver, e aqui nós estamos. Ninguém está oculto diante dos teus olhos, porque a sua palavra diz que o sol, meu Deus, a luz do sol e as trevas para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor tudo enxerga. Meu Deus, e é por isso que ninguém está oculto diante dos seus olhos, Pai. O Senhor nos conhece além das aparências, o Senhor conhece no íntimo, o Senhor conhece nossos pensamentos, tudo o Senhor sabe de nós, meu Pai. E é por isso que temos que ser sinceros diante da sua face. Hoje a sua palavra veio, meu Pai. Senhor, e o Senhor nos falou muito hoje sobre o espaço que os homens dão ao inimigo, Pai, para que ele plante a sua má semente, o seu joio, Pai. E o inimigo, Senhor, ele se aproveita que nós dormimos no ponto e damos esse espaço e ele entra e semeia o mal, Pai. E é o que nós estamos vendo nessa sociedade, Pai. Senhor, aquilo que Jesus predisse é pai contra filho, filho contra pai, mortes, meu Deus, destruição, roubos, violência. Meu Deus, todas essas tragédias na sociedade, meu Pai. Porque o inimigo tem conseguido plantar o mal dentro do ser humano, Pai. O Senhor tem dado a sua palavra, o Senhor tem levantado na terra a sua igreja para pregar o evangelho. A sua igreja, meu Pai, tem pregado, os teus servos, os teus profetas têm pregado, mas as pessoas tapam os ouvidos, Pai. Meu Deus, elas não querem ouvir, elas não querem crer na mensagem, Pai. E elas, meu Deus, ao negar e ao rejeitar o evangelho, rejeitar Jesus, elas se tornam, meu Deus, um campo aberto. Um celeiro, meu Pai, onde Satanás vai semear sua má semente, Pai. É o ódio, é a corrupção, é o ressentimento, é a vingança. Meu Deus, todas essas perversidades e atrocidades no coração dos homens, plantado pelo inimigo, Pai, porque o mundo jaz no maligno, Pai, diz a sua palavra. Meu Deus, e é engraçado que essa mesma sociedade que rejeita Deus, ela se espanta quando esse mal acontece, Pai. E o pior, ainda ficam perguntando, se Deus existe, por que essas coisas acontecem? É porque os homens não entregam suas vidas a Jesus.
É porque eles não permitem que o Senhor plante a boa semente dentro deles. E quanto a sociedade rejeita a boa semente, obviamente, Pai, ela está aberta para a má semente que o inimigo tem, meu Deus, semeado. Então, a culpa não é de Deus, como a sociedade quer dizer, meu Pai. A culpa é do próprio homem. Pelo que a sua palavra diz, do que se queixa o homem? Queixe-se o homem de seus próprios pecados, Pai. Deus, isso é o que a sua palavra diz. Senhor, e nós hoje aprendemos, meu Pai, na sua palavra, que se nós dermos espaço, brecha para o inimigo, ele vai entrar e vai semear o mal que ele sabe semear, meu Pai. Senhor, e não é muito, meu Deus, incomum nós percebermos no meio da igreja pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem de Deus, mas, meu Pai, estão permeadas, encharcadas de malignidade, Pai, de corrupção, de avareza, meu Pai, de egoísmo, de frieza, meu Deus, de dissimulação, de disfarçatez, ou seja, Senhor, tudo aquilo que não condiz com a natureza de Deus, aquele crente tem, meu Pai, porque em essência, ele não é quem ele diz ser, meu Pai, porque ele tem dado brecha, ele tem dado espaço para o inimigo semear todo tipo de mal, meu Pai. E é por isso que hoje, meu Pai, nós temos visto uma igreja, Pai, que o que ela busca, meu Deus, em primeiro lugar, não é o reino de Deus, não é a vontade de Deus, não é glorificar em suas vidas a Deus, mas é ter aquilo que o mundo tem, ser aquilo que as pessoas no mundo são. Esse é o alvo da maioria dos crentes hoje, meu Pai. Uma vida de luxo, uma vida de ostentação, uma vida de glória para si mesmo, Pai. Meu Deus, uma vida onde o que importa são eles mesmos, Pai. Senhor, tudo isso é contrário à natureza de Deus, meu Pai. Senhor, é o que muitos têm sido e vivido, porque tem dado lugar para o diabo. Mas, meu Deus, nós oramos ao Senhor nessa manhã. Porque, meu Pai, o apóstolo Paulo ensinou que nós temos que julgar a nós mesmos, Pai. Examine-se, pois o homem a si mesmo, Pai. E nós temos que fazer uma autoanálise sincera acerca de nós. Será que nós, meu Pai, depois de termos conhecido o Evangelho, temos andado como cristãos? Será que nós temos nos entregue ao Senhor integralmente, Pai? Ou será que tem lugares que Satanás ainda é dono, que Satanás ainda manda, que Satanás ainda influencia, que Satanás ainda nos governa, meu Pai? Senhor, se há, meu Pai, isso em nós, nós precisamos, meu Pai, tirar esses espaços. Precisamos entregar isso em oração ao Senhor. Precisamos entregar, meu Pai, essas partes dentro de nós e em nós, que Satanás tem dominado, precisamos entregar e sujeitar a Deus. Como Paulo dizia, eu subjugo o meu corpo à servidão, porque o que eu quero é ganhar a Cristo, é servir a Cristo, é que a vontade de Cristo reine em mim. Meu Senhor, nós temos que subjugar o nosso corpo. Meu Deus, como ser humanos, tem hora que a ira fala alto no nosso coração, e a gente quer agir por ira, e a gente quer, meu Pai, com o nosso senso de extrema justiça, corrigir tudo a ferro e fogo, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, não é assim que o Teu Espírito age, porque está escrito, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Meu Deus, é por isso que aquele pai de família disse para os homens, não vão arrancar agora a força o joio não, porque vai prejudicar o trigo. Vamos deixar a época da colheita. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós precisamos andar no Espírito de Cristo. Nós precisamos andar na direção do Espírito de Deus. Porque a sua palavra diz que os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E não pelos sentimentos que inflamam nesse mundo, Pai. Senhor, tudo que a gente tem visto nesse mundo é ódio, meu Deus, é frieza, é calculismo, meu Deus, é egoísmo, meu Deus, ódio, vingança, é tudo que nós temos visto nesse mundo, Pai. Mas esse não é o Teu Espírito, Pai. Esse é o Espírito do mundo, o Espírito do diabo. E nós queremos, meu Pai, viver no Teu Espírito. O Senhor nos ajuda a sermos mais cordiais com a nossa família, Pai. Às vezes dentro da nossa própria família, Pai. Nós estamos lá, Senhor, com estupidez. Nós estamos lá, meu Pai, com a ira inflamada, um pavio aceso todos os dias, estourando, explodindo tudo, Pai. Explodindo com o cônjuge, explodindo com os filhos, com os nossos pais. E a casa se torna um lugar, meu Pai, Senhor, o terrível. Porque, meu Pai, nós não sabemos promover paz. Mas a gente tem promovido guerra. Porque, meu Deus, a gente faz questão de tanta coisa. Meu Deus, qualquer coisinha é motivo para falar, para brigar, para xingar. Meu Deus, para se exasperar. Senhor, em nome de Jesus. Que nós tenhamos
verdadeiramente dentro de nós a produção do fruto do Espírito Santo. Porque, meu Pai, um dos gomos do fruto do Espírito é justamente domínio próprio, Pai. Mansidão, Senhor. Meu Deus, aonde estão os mansos da terra, Pai? A sua palavra diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Pai. Aonde está a mansidão nos teus servos, Pai? A começar em mim, meu Pai. Onde tem andado a mansidão que os teus servos não têm mais? Onde tem andado, meu Pai, as palavras afáveis, as palavras de edificação, Senhor? Meu Deus, onde tem andado o espírito quieto e sossegado, meu Pai? Senhor, aonde está o temor? Aonde está a honra do Senhor, meu Pai? Senhor, nós temos muitas vezes dado brecha para o inimigo, Pai. E por isso o inimigo tem entrado, plantado sua má semente, e nós estamos colhendo frutos amargos, Pai. Mas nós nos submetemos ao Senhor e oramos, porque queremos vencer, meu Pai, o nosso corpo, a nossa carne, o nosso homem natural inflamado por esse mundo. Queremos, como Paulo disse, Pai, subjugar o nosso corpo e elevar ele à obediência a Cristo Jesus. Meu Pai, que nós consigamos fazer isso, que a gente lute para que Satanás não tenha mais espaço na nossa vida. Porque então, Pai, a nossa casa terá paz, a nossa família será edificada, a nossa vida será frutífera em nome de Jesus. Porque fomos chamados, Pai, para sermos servos do Deus Altíssimo. Fomos chamados para refletir a glória de Deus. Fomos chamados, meu Pai, para sermos servos do Deus Altíssimo. E é assim que nós queremos e devemos viver em nome de Jesus. Que a sua vontade reine em nós. Aleluia. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos dizer mais uma vez, como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro, tu és o oleiro, e eu vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo, e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. O que você quer ser? Um vaso novo, para que a honra e a glória seja sempre de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Amém. Meus amados, então como eu disse a vocês, e a vocês que estão acompanhando pela internet, né, quem está pela internet, pega o próximo, na sequência, o próximo vídeo, tá bom? Que vai ser domingo que vem, para você acompanhar, né, a sequência dessa mensagem. Né? E vocês que estão na igreja, tem a oportunidade de vir aqui domingo que vem, às 9 às 18 horas, vem para a casa de Deus para a gente continuar essa mensagem, tá bom? Que a gente precisa, irmãos, todos os dias se mortificar. Eu nunca me esqueci do que um pastor falou para mim, irmãos, ele falou assim, ó, a gente precisa nascer de novo todos os dias. Então, irmãos, é uma renúncia diária, sabe? Porque todos os dias o inimigo vem tentar plantar o joio dele, usar pessoas e circunstâncias para nos tirar do Espírito, para nos tirar da presença de Deus. Meu querido, vigie, seja prudente, não dê espaço, se mortifique a cada dia. Às vezes o cristão tem que engolir um pouco de sapo, sim. Irmãos, isso é fato, tá bom? Se é que você quer agradar a Deus. Tem hora que nós vamos ter que ser cegos e surdos, para não perder a glória de Deus na nossa vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês aqui na igreja e Deus abençoe vocês que nos acompanham pela internet. Deus fortaleça o coração de todos. Amém.